A paz do Senhor, quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus ao seu coração e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Quero falar aqui sobre tempestades. Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo está sendo conduzido como prisioneiro para Roma, em uma viagem de barco que levaria alguns dias. E chegando em determinado lugar, ali na sua trajetória, os céus começam a escurecer, uma ventania muito forte começa, e Paulo logo se coloca de pé e diz: olha, não é bom a gente prosseguir viagem, porque vai vir aí uma grande tempestade. Só que naquele momento, o comandante daquela embarcação não deu ouvido à voz de Paulo. Por quê? Porque Paulo, para ele, não passava de um prisioneiro, né? E ele era comandante, ele era acostumado com aquilo. Então ele ignorou as palavras do prisioneiro Paulo. E aí a Bíblia diz que de repente a ventania vai aumentando, os céus vai escurecendo, a tempestade começa ali, as águas vai ficando agitado. Atos capítulo 27, o versículo 20, olha o que diz esse versículo: não aparecendo nem sol e nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvação. Ou seja, a tempestade era tão grande, tão terrível, que de repente eles perderam todo e qualquer tipo de esperança de salvação. E aí eu fico a me perguntar: por que eles estão enfrentando essa grande tempestade? Por que eles estão passando por esse momento tão terrível? Sabe por quê? Por causa da desobediência. E aí eu aprendo uma lição muito poderosa. Tempestades na nossa vida, ela só vem por dois motivos: ou ela vem por desobediência, ou ela vem por propósito. E a desobediência, ela gera prejuízo, né? A desobediência gera prejuízo. Tem muita gente que está colhendo grandes tempestades, enfrentando grande tempestade na sua vida por causa de desobediência, né? E aí, quando a gente reconhece, volta atrás, se arrepende, ainda alcança misericórdia. Muitos alcançam misericórdia, né? E quando é por propósito, né? Porque tem outros que estão colhendo tempestades que não plantou, está plantando sofrimento, nível de sofrimento que não plantou, não semeou nada para estar colhendo, né? E aí eu preciso entender: se você está passando por algo que você não plantou, não semeou, então entra o segundo tipo de tempestade, propósito divino. E quando é por propósito, quando você tem a sua consciência limpa, que você fez a vontade de Deus, cumpriu a vontade de Deus e mesmo assim está enfrentando tempestade, então é por propósito. E se é por propósito, fique tranquilo. Fique tranquilo, aguente o processo, o livramento de Deus vai vir para a sua vida. Há um propósito de Deus nesse processo que você está passando. Então fique tranquilo, porque tempestade só vem por esses dois motivos: ou é desobediência, ou é propósito. Se é por desobediência, eu tenho que reconhecer e pedir a misericórdia de Deus, que a misericórdia me alcança. Agora, se é por propósito, fique firme, se alegre, porque se é por propósito, vai valer a pena, o livramento de Deus vai vir para a sua vida, a vontade de Deus é o melhor para nossas vidas. Só que no caso de Paulo aqui, eles estão colhendo uma tempestade por causa da desobediência, né? E aí chega esse momento agora que eles perdem toda e qualquer esperança de salvação. E aí naquele momento de desespero, todo mundo: vamos morrer e tal. E aí de repente Paulo se coloca de pé e diz: companheiros, razoável teria sido se vocês tivessem me dado ouvido, mas vocês me ignoraram, não quiseram me ouvir. Mas aí ele dá uma palavra de esperança, sabe? Ele diz: olha, mas fique tranquilo, porque Deus já falou comigo. Ninguém vai morrer, ninguém vai perder um único fio de cabelo das suas cabeças. Deus vai nos dar o livramento. E aí no versículo 34 ele diz: agora eu os aconselho a comerem algo, pois assim poderão sobreviver. Segundo a história aqui, eles já estavam 14 dias sem se alimentar, enfrentando tempestade. Já pensou? 14 dias de desespero, tempestade terrível. E aí eles estavam sem alimento. Então o primeiro conselho que Paulo dá é: olha, eu os aconselho que se alimentem, né? E agora eles param e vão dar ouvido, porque na maioria das vezes é assim: a gente só dá ouvido, né, a palavra, aos conselhos, quando a gente está no fundo do poço.
Então agora eles param para ouvir o prisioneiro Paulo. Aí Paulo diz: olha, eu os aconselho que vocês se alimentem para quê? Para ficarem firmes, porque só assim poderão resistir à tempestade. E aí eu aprendo uma lição poderosa. Se queremos vencer a tempestade da vida, nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus. Como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra é o pão vivo para nossas vidas, é o que vai nos manter firme, de pé, para vencer as tempestades da vida. Então nós precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus. Uma outra lição que outro conselho de Paulo para as pessoas ali daquela embarcação: que todos se reanimem. Então, queridos, se nós queremos vencer a tempestade da vida, nós precisamos ter bom ânimo. Sabe, se você já está no meio da tempestade, não tem o que fazer, é lutar. E para lutar, você tem que estar animado. Peraí, eu já estou no fundo do poço, então agora eu vou me recompor, eu vou me colocar de pé e eu vou ter bom ânimo para me vencer essa tempestade. Eu vou levantar, vou sacudir a poeira e vou lutar contra essas tempestades que está vindo na minha vida. Então tenha bom ânimo, foi uma palavra que Paulo deu naquele momento. Se reanimem, tenha bom ânimo para vencer a tempestade. Uma outra lição, versículo 38. Aliviem o peso do barco. Ou seja, naquela embarcação tinha bagagem demais. Quem sabe até bagagem desnecessária. Aí Paulo diz: olha, é necessário a gente aliviar o peso do barco. E ali rapidamente eles começaram a pegar ali aquelas bagagens, foram lançando fora. E o que eu aprendo aqui, a nossa bagagem já é pesada demais. Nós já temos um fardo pesado demais para a gente carregar, para a gente suportar. E tem muita gente carregando coisas desnecessárias. Então tem momento que a gente tem que aliviar o peso do nosso barco, porque senão esse barco vai arrebentar, ele vai naufragar e você vai se afundar mais ainda. Então tem momento que a gente precisa aliviar o peso do nosso barco. Sabe, tem gente carregando coisas desnecessárias, bagagem desnecessária. É uma depressão, é uma ansiedade fora do controle exagerada, é uma preocupação com o que há de acontecer amanhã ou depois, ou sei lá, daqui 10 anos. Então, são coisas desnecessárias. Descansa em Deus, alivia o peso do seu barco, e só assim você vai conseguir vencer as grandes tempestades da vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa refletir nesta poderosa palavra de Deus para o seu coração.